E eu quero compartilhar essa palavra com a igreja, primeiro com alegria no coração, porque eu sou um privilegiado mesmo de estar à frente aqui desta igreja, desse povo. Essa semana, na quinta-feira, nós celebramos, sexta-feira, celebramos 18 anos da ordenação pastoral. Para mim um privilégio. Desses 18 anos, 8 anos eu fui para a escola, aprender aí no ministério, com pastores, com as igrejas, e estou à frente desta igreja por misericórdia e graça de Deus há 10 anos. Deus foi fiel, tem sido fiel. Eu lembrei dos meus amigos que foram naquele dia 23 de outubro, que subiram comigo ao altar lá de Pinheiros, São Paulo, e foi eu, o pastor Albiero, pastor Gustavo e o pastor João Gouveia. Eu, salvo engano, não que estão fora do caminho do Senhor, longe disso, mas que estão seguindo no mesmo ministério, sou eu e o pastor Albiero. Eu engrandeço a Deus por isso, por aquilo que Deus entregou, e eu engrandeço a Deus por aquilo que Ele tem acrescentado à minha vida a cada dia, como discípulo de Jesus, que está sendo mudado e moldado a cada dia. Nós nunca estamos prontos. Isso é uma incoerência um cristão falar isso, ele achar que ele está sempre pronto, que ele já sabe, que é uma incoerência. Isso não existe biblicamente falando. Nós estamos aprendendo todo dia, nós temos coisas a aprender, e Deus nos ensina quando temos um coração ensinável. Falamos muito disso nesses últimos 8 meses. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda a adoração. Engrandeço a Deus pela igreja, que tem sido a igreja que tem apoiado, que tem nos abençoado, tem nos honrado enquanto pastor. Eu engrandeço ao Senhor por tudo isso, pelos meus pares, amigos dos mais diversos lugares, que têm sido incentivadores, encorajadores do ministério. Eu engrandeço a Deus por tudo isso e fico muito feliz por tudo isso, porque Deus tem cuidado de nós. Ao Senhor toda a glória. Filipenses capítulo 3, eu quero ler esse texto das Escrituras Sagradas com a igreja. Você já deve ter visto isso aqui mais de uma dúzia de vezes, com certeza, não tenho dúvida. Dito por mim, dito por outros pregadores, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu quero usar o texto da igreja que Paulo estava escrevendo a Filipe, a igreja que estava aos Filipenses, e usar ele para trazer um tema para nós refletirmos sobre ele, pensar sobre ele. Meus queridos, eu olho para mim, eu olho para nós, eu olho para a igreja, eu olho muitas vezes para a sociedade, para o mundo, e eu vejo, meus irmãos, um mundo, e muitas vezes, me perdoe de usar essa palavra, vejo também incluído em tudo isso, estagnados, parados. A gente não vê uma produtividade, a gente não vê o uso dos dons que Deus nos deu. A gente não vê, nós ficamos, meus irmãos, meio que parados. Então, meus amados, eu penso que para nós é hora, mais do que qualquer outro momento da nossa vida, de nós avançarmos, de nós caminharmos para frente. Como igreja, nós devemos entender qual é o evangelho, que é que Deus, agora entendendo igreja, tira o nome Pinheiros, tira a igreja que eu sou pastor, mas a igreja Rosana, a igreja, vou usar minha família, a igreja João Pedro, a igreja Ana Carolina, esta igreja individual, é hora de nós avançarmos, e para isso, nós precisamos virar, às vezes, uma página
da nossa vida para que possamos prosseguir, para que possamos continuar na jornada, continuar naquilo que Deus Ele confiou a nós, eu possa usar e possa ser abençoado e bem-sucedido naquilo que o Senhor confiou a mim, que não é pouca coisa, são grandes coisas, e eu engrandeço a Deus por isso. Então é hora de avançar, vírgula, vire a página. Vire a página da sua vida, vire. Romério, vire a página. Vire a página e vai para frente. Então Paulo fala assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, Paulo falando aqui, eu acabei de falar, né? Às vezes a gente acha que a gente é tão perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que já fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira também, Deus vou-lo revelará. Mas aqui já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo está ensinando a igreja, ele está ministrando a uma igreja, a uma comunidade, a um povo, ele está ensinando. E ele, como atleta aqui, a ideia que ele está passando para nós aqui, ele diz assim: eu não vou perder tempo olhando para trás. Não vou. Esse negócio não me faz bem. Ao invés de olhar para trás, eu vou concentrar o meu esforço para cruzar a linha de chegada. Eu não vou olhar para trás, porque tem muitas pessoas que concentram força no passado e não concentra no presente, no futuro, fica olhando para trás. Olha tudo para trás, tudo que fala é passado. Ah, como era, não sei o quê, BBB, e que foi assim, que foi assado. Foi assim e foi assado, agora não é mais. É tempo de nós vivermos dia a dia, viver o futuro, viver a realidade do Evangelho, viver os desafios postos à igreja, os desafios postos à nossa família, os desafios postos na sociedade que nós estamos inseridos. É hora de nós olharmos desta forma, queridos. Então, se eu pudesse dizer assim, mas eu sei que pode ser que surja até alguma crítica, mas Paulo está dizendo assim, mais ou menos. Ele não está dizendo, sou eu, essa é a versão do Romério, não é a versão de Paulo, do João Ferreira de Almeida, é de Romério. Vire a página. Vire a página que te prende ao passado. Amado, amada irmã, no mundo, na nossa jornada, vai aparecer todo tipo de distração, para que você tire o foco de Deus, para que você tire o foco da realidade do Evangelho, para que você tire o foco da grandeza da igreja, para que você tire o foco das maravilhas que Deus tem feito. Então, amado, eu não posso simplesmente ficar achando que isso não está acontecendo, né? Eu faço assim, né? Eu não estou vendo. Queridos, nós precisamos seguir em frente, virar a página enquanto é tempo. Não tome essa palavra, isso é ameaça. Não, isso não é ameaça, irmãos. Isso é amor de Deus para com as nossas vidas. Isso é graça de Deus que nos alcança, nos ensina. Isso é favor de Deus, que nós somos imerecidos.
Então, amados, a salvação completa, ela só vem de Deus. Então eu preciso seguir adiante. Não adianta eu ficar pensando em situações, questões, entrar em questionamentos. Não, eu preciso olhar para o que Cristo tem falado, virar a página e tocar para frente, e colocar, meus irmãos, esforço e concentrar-me no futuro e não no passado. Então, queridos, o Paulo, ele fala isso de uma forma muito maravilhosa e tremenda, e nos ensina. Esse versículo é conhecidíssimo, seu e meu e desta igreja. Pelo menos lido bastante nós temos, então você precisa botar em prática. Esquece, querido, quem vai te defender é Deus. Quem defende a tua causa é Deus, não é homem. Deus defende você, Deus te defende, Deus é que te dá livramento, Deus é que traz a bênção, Deus é que traz o escape, Deus é que traz a cura. Não fica olhando para trás. O Deus que operou no passado, eu creio, Ele opera hoje. O Deus que operou através desses homens. E falamos uns 2 domingos atrás de Hebreus capítulo 11, onde está a galeria dos heróis da fé. Os mesmos homens, a palavra fala assim, tem homens lá que nós somos indignos de falar deles até, mas foram alcançados pela graça de Deus, como nós fomos alcançados e fomos abençoados pelo Senhor. Então, eu falei para você marcar Ruth. Eu vou te dar um conselho. A semana passada eu falei de provérbios, que nós deveríamos ler um provérbios por dia, que tem 31 capítulos o livro de provérbios. É muito interessante. Depois compartilha. Fala o que você aprendeu. Fala no grupo de WhatsApp, fala no grupo no Instagram, fala no grupo de Facebook. Fala. Leia e fale o que você aprendeu. E se eu pudesse aconselhar a igreja a ler o livro de Ruth com clareza, pedindo o entendimento de Deus, o que é que Deus opera aqui na vida de Ruth, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Nós sabemos, meus irmãos, que Ruth, o tempo aqui de Ruth era o tempo dos juízes. E naqueles dias, Juízes termina assim: não havia rei em Israel. Não havia rei, porém cada um fazia o que achava que estava certo. Parece que nós conhecemos essa história, né? É atual isso. É muito atual. E Ruth está lá nesse tempo. Os juízes é que comandavam, então não havia rei em Israel, e eles faziam o que queriam. Hoje eu vejo, meus queridos, uma geração, não estou culpando você não, que precisa muito olhar para as Escrituras Sagradas e ver o que é que elas tem nos revelado. A geração high-tech, de informação muito rápida, chegou. E às vezes nós esquecemos. Eu não estou te culpando por você ser high-tech, não. Não é culpa, isso não é peso, é bênção, é o tempo nosso agora. E temos que saber dominar esse trem e tocar a bola para frente. Como igreja, ser relevante e high-tech. Então, meus amados, Ruth, ela ensina-nos uma virada de página na sua vida. O versículo 1 de Ruth 1:1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra,
pelo que um homem de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus filhos. Então, na casa de pão, faltou pão. Em Belém faltou pão. Gosto da reflexão de um pastor muito honrado no Brasil, que ele fala assim, que igreja precisa de oração, porque se nós não orarmos pela casa de pão, falta pão na casa de pão. Casa de pão é igreja, figura da igreja. Belém é casa de pão. E ele saiu com a esposa, com os 2 filhos, foi para uma terra, para Moabe. Lá as meninas conhecem 2 moços, casa-se com eles, nessa terra estranha. E eu penso que nessa caminhada, Deus está dando a oportunidade a essa filha de Deus, agora aqui, a Noemi, uma mulher que olhou para o tempo, e a palavra fala aqui que os juízes porém faziam o que parecia reto aos seus olhos, não havia rei em Israel, então estava um negócio todo bagunçado, atrapalhado, mas Noemi não. Então, queridos, nós não podemos como igreja olhar para as coisas e achar que está tudo normal e talvez ir na água da normalidade. Não, queridos, Noemi, ela viu tudo isso aqui, viu o desmando que havia na terra, mas ela continuou fiel, e ela sai para Moabe fiel. Então ele dá essa oportunidade para Noemi, para sua família. Eu quero te dizer uma coisa, as oportunidades que Deus nos dá, nós devemos agarrá-las com toda a nossa força, com entendimento, com a confirmação da palavra de Deus, e seguir em frente, agarrar e seguir em frente. Então aqui no livro de Ruth, eu não vou ler todos aqui os versículos, por isso que eu até te falei para você ler, para você entender quem é o marido que Deus proporcionou, o que Deus deu, a providência dele. Então houve a providência de Deus aqui, houve a providência divina nesta família. Da tristeza dessa família, houve o propósito do Senhor, e ele foi realizado. Através de uma moabita, queridos, está Ruth na genealogia de Jesus. É só você ler o último versículo de Ruth, que é no capítulo 4, versículo 22. Ruth, uma mulher que fugiu da sua terra, Noemi, que fugiu da sua terra com marido e filhos, vai para uma terra desconhecida, essa moabita, e lá ela vê a provisão de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, e sublinho isso. Deus, ele opera na vida daqueles que são fiéis. Queridos, Deus não tem nada com infiel. Porque se o Senhor pede de mim fidelidade, pede de você fidelidade, o que ele tem com infidelidade? E aqui nós vemos a operação na vida de Noemi, a sogra de Ruth, porque ela, vendo todo esse desmando à época dos juízes, ela continuou fiel ao seu Deus.
ela continuou fiel ao Eterno, ela continuou fiel a Jeová, ela continuou fiel ao Deus que ela servia, a despeito dos desmandos. Ela disse assim: eu estou tendo a oportunidade de virar, não disse, isso é a versão Romério, eu estou tendo a oportunidade de virar uma parte da minha vida, eu não vou ficar parada aqui, eu não vou ficar parada passando fome, não vou. Ela sai de Belém, vai para Moabe, acaba o pão em Moabe, ela volta para Belém. Ela não foi uma mulher que ficou estática, ela não ficou olhando o que vai acontecer, ela tomou posição. E quando você toma posição com a fidelidade na palavra de Deus e em Deus, Ele tem um compromisso com a verdade e com a fidelidade, e Ele vai tratar de cuidar de tudo, das situações todas, e de prover para você algo melhor, sobrenatural, bendito e poderoso, para que você seja um abençoado e uma abençoada para a glória de Deus Pai. Agora Ele tem um compromisso com os fiéis. Irmão, quando Deus fala para você, nós ouvimos aqui a palavra falando, não brinca, leva a sério o que é ser um cristão, é porque é bênção para a tua vida mesmo, isso é revertido em bênção. Queridos, nós temos que, é a frase dos americanos, o sonho americano: casa, carro e umas viagens de vez em quando. Esse é o sonho americano. E às vezes os brasileiros tomam isso, tem um carro, uma casa, resolveu a parada. Queridos, não resolveu. Quantos precisam ser ganhos para Cristo? E somos nós que seremos usados, não é ímpio, somos nós, os filhos de Deus. Então, amado, Ruth, ela escolheu a direção de Deus, foi para Belém, casa de pão. A sua cunhada, a Orfa, fala lá no 15, 16, 17, se você ler, ela escolheu o seu Deus, Deus com D minúsculo. Aliás, a palavra fala no plural, deuses. Queridos, como Ruth, fique com Deus, viva com Deus. Viva para a glória de Deus. Ruth foi discipulada pela sogra. Foi ensinada pela sogra. E a sogra falou assim: você pode seguir o caminho da órfã. Ela falou: não, eu vou onde você for, eu vou servir o seu Deus. Noemi, com certeza absoluta, conduziu Ruth à fé. E esta fé é que levou Ruth a ficar firme em Deus, no Senhor, e fiel à sua sogra. Quantos hoje, queridos, abandonam por nada? Abandona igreja, abandona casamento, abandona relacionamento familiar, abandona por nada, porque não tem fidelidade. Porque não há fidelidade. Filhos não conversando com pai, pais não conversando com filhos. Ruth foi ensinada, aprendeu e foi bem sucedida. Então nós sabemos que Ruth, acelerando aqui a historinha dela, depois você lê na sua casa os 4 capítulos de Ruth, dá para ler numa sentada. Ela conhece o Boaz. Deus separou esse varão para ela, um cara top, que não burlou a lei de Deus, seguiu todo o padrãozinho e falou assim:
é essa mulher. Ela participou da lei, ela viu ali manifesta a lei do respigo, foi buscar os grãos que caíam da roça do Boaz, que era já, a lei falava que era para dar para os pobres. Por isso nós ensinamos que a igreja tem que ser uma igreja abençoadora de pobre, e sempre haverá em nosso meio. É bíblico também, tá? Não vá pensar, o evangelho que nós pregamos, parece que é evangelho que todo mundo é rico. Não é. Isso não é bíblico. Mas eu quero sombra e água fresca. Bom, tudo bem, eu também quero. Aí, meus amados, ela casa com esse cara, o Boaz. Deus guardou esse grisalhão para ela, uma graninha no bolso, umas rocinhas. Preparou para Ruth o melhor. Deus sempre prepara para os fiéis o melhor. O que você e eu precisamos é continuar fiéis a Deus e a sua palavra. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos entender o que é isso. O casamento de servo com o seu Senhor, essa relação de proximidade, para que a página da nossa história ela possa ser virada, como foi virado a de Ruth, para que a nossa história ela seja contada de uma outra forma ali na frente. E ela ficou firme e foi uma mulher bem-sucedida. Às vezes eu quero ser bem-sucedido de qualquer jeito. Não dá, irmãos. Nós precisamos virar essa página da nossa vida. Clamar a misericórdia de Deus para que Ele nos ajude, nos abençoe, nos levante para a glória de Deus. O Senhor, Ele faz a escolha. É Ele faz a escolha. E o seu escolhido, Deus, Ele abençoa. Agora tem uma coisa, Ele escolhe, Ele abençoa, mas tem outra coisa que nós não gostamos de falar. Ele vai forjar você e eu do jeito dele. Que Deus, Ele nos abençoe para que possamos entender isso. Os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Nós já estudamos aqui a história do Jeremias. No capítulo 1 você vê falando assim: Deus escolheu Jeremias. Uau! Escolha de Deus. Yes! Aí você lê Jeremias, quando chega lá no final, no 38, ontem eu até estava vendo um programa que estava falando sobre essas cisternas, que tinha várias funções, não era só de água. A de ontem, ele falava, não sei se alguém mais viu esse programa aí, falava que ela ajudava a guardar os edifícios, templos, casas, também de terremoto. E eles pegam Jeremias e falam: esse cara está falando muito de Deus. Pega ele e joga das verdades, né? Ele joga ele na cisterna. Mas eles esperavam que tivesse água na cisterna. Mas não tinha água na cisterna, tinha barro. E ele atola lá, a palavra fala. Querido, eu e você
como Jeremias, fomos escolhidos para ser a resposta para o mundo. Uma coisa, escrevi isso aqui hoje, eu falei, cara, eu sou esse cara. A igreja, ela é a resposta para o mundo. Por isso é que eu falo, desculpe a expressão, meus irmãos, eu não posso ser como aqueles que eu vou atrás do que o outro faz, é que está certo. Quem disse? Tem amigos seus que estão precisando de Jesus, tem amigas, tem parentes seus precisando de Jesus, tem pessoas que você precisa falar de Jesus para ele, você precisa orar, outro não vai fazer. Preste atenção nisso, preste atenção. Pastor, levanta outra aí. Quem falou? Ou então também você pode ser um acomodadinho. Graças a Deus a minha casa é tudo convertido. Sim, e os que andam do seu lado? E aí? E outra, analisa se é convertido mesmo, viu? Olha se é mesmo. Porque talvez também precise de ensinamento, de ajuda. Não é crítica, não é julgar, não é isso, é ajuda. Que fomos nós que fomos chamados para isso, para essa obra que é bendita e que é maravilhosa. Vire a página, haja e reaja como discípulo de Jesus, em mudança, em constante transformação. Às vezes, queridos, não, está tudo muito bom, não vou virar página nenhuma não, deixa essa pagininha aqui. Uau! Queridos, o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para algo maior e melhor. Que nós ficarmos escrevendo passado, só passado, passado, passado. Ele nos chama para uma obra poderosa e tremenda. Em nome de Jesus, que Deus, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos encoraje a ir rumo a isso que Ele tem nos prometido. Hoje nós comentamos na escola bíblica, no livro de Romanos. No término da escola bíblica, nós estamos estudando Gálatas e falamos sobre Romanos. Romanos é interessante, né? Eu falei aqui, ele fala da justiça, fala da salvação. Romanos é uma carta que ela passeia por todos os temas centrais da Bíblia: pecado, separação de Deus. Romanos faz essa... Tá vendo? Veja como é importante nós lermos a Bíblia. Agora eu estou lendo Romanos, né? Terminei Atos, estou em Romanos. Estou no início ali, 1, 2. O 1 já nos fala coisas assim, coisas maravilhosas. Meu devocional. Eu louvo a Deus por tudo isso. Aí no 8:39, eu quero encerrar, ele fala assim: nem altura, nem profundidade, nem há profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, presta atenção nessa promessa para a tua vida. Nada e ninguém, você sendo filho de Deus, pode impedir o operar, o agir de Deus em sua vida. Mas pastor, eu conheço pessoas que fracassaram na fé. Eu também conheço. Mas eu vou te dizer uma coisa: se alguém fracassar na vida espiritual, não é por falta da graça, do amor divino que Ele nos deu. Não é. Não é. Aí
no mês 10 de 19 eu estudei Romanos, com um especialista em Romanos aí. Aí ele fala assim: quem será contra nós? Quem será? Aí, queridos, é mais ou menos assim: quem será? É porque Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós, porque Deus é por nós. E já está decretado. Se fosse fácil, irmãos, de explicar Romanos assim, mas não é, eu tenho noção disso. Romanos é uma bênção complexa ao extremo. Isso aqui deveria pegar mais algumas coisas aqui e nós falarmos sobre isso, mas eu estou terminando. Quem será contra nós? Ninguém. Ele está fazendo uma pergunta. Quem? Porque Deus é por nós. E já está decretado que Ele é por nós. Se você é salvo, Ele é por você. Se você está em Cristo, Ele está em você. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita na igreja, e Ele cuida da igreja. É decretado por Ele. Eu termino. Às vezes eu estou meio assim, né? Às vezes o João Pedro fala assim: ô pai, quem escreveu isso aí? Fui eu. Então eu estou tentando praticar mais, né? Quem sabe o que Deus quer para mim aí, né? Para frente. Eu consegui escrever uma página. Cara, top. Queridos, na nossa jornada nós temos perdas e ganhos. Você tem e eu tenho. Nós só queremos ganhar, nós não queremos perder nunca, mas nós temos perdas e temos ganhos. Você entende o porquê? Não. Mas você tem perda e tem ganho. Às vezes a perda é necessária para você se aproximar e depender mais de Deus. Eu gostaria? Não. Você gosta? Não, ninguém gosta. Mas nós precisamos, e a forma de Deus trabalhar às vezes é essa, é o jeito dele trabalhar. Mas se você fizer uma reflexão, eu fizer uma reflexão, nós temos, por misericórdia, temos tido muito mais ganho do que perda, mas muito mais. Olha para a sua vida, pense o que você era. Querido, você tem noção de quantas pessoas não dormem? Quantas pessoas vivem à base de remédios antidepressivos contra a ansiedade ou a favor, acho que é contra, né? Que são ansiosos extremos, os ansiolíticos. Quantos, queridos, quantos não têm paz, não tem paz em casa, não tem paz com o marido, não tem paz com o filho, não tem paz, vivem de happy hour em happy hour, vive um verdadeiro engano, vivem, não é crítica, não é julgamento, precisam de ajuda, precisam de ser ajudados. Muitos estão se drogando, muitos estão enfronhados em sites pornôs. Misericórdia! O número de divórcio agora na pandemia, nos 8 meses. E não fique a igreja, igreja precisa de Cristo da forma que o mundo precisa. E os estudiosos dizendo que há divórcios na igreja como fora da igreja. Misericórdia, o Senhor nos guarde disso, em nome de Jesus. O Senhor nos livre disso. Pensa no ganho, não fica pensando em perda. O que Deus te deu. Se vocês prestarem atenção, eu conto a minha história é contada em verso e prosa, toda hora eu conto, porque é testemunho, porque Deus mostra de onde Ele pode tirar e onde Ele pode nos colocar. E Deus tem feito homens e mulheres relevantes na face da terra, homens e mulheres que têm coragem, e estão prosseguindo, e estão indo em frente. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Se tem alguma coisa, essa frase não é minha. Esqueci o nome daquela moça lá ontem, Gabi, que nós vimos. Se tem alguma coisa ainda que nos falta, Deus vai prover. Falta alguma coisa na sua vida? Deus vai prover. Se você é filho de Deus, Ele vai prover. Não importa quem você seja, nós seremos testados na jornada. Essa moça que disse isso, eu e Gabi vimos ontem. Com 22 anos, ela sai do país mais rico do mundo. Do Brasil é bom, hein? Que é os Estados Unidos. E Deus fala com ela, vai fazer alguma coisa da vida, né? Vira a página da sua vida. Cara, é muito voz de Deus um cara sair da América e mudar para não sei se fala Uganda ou Uganda, um dos países do continente africano. Você sabe para que ela foi lá? Eu gostaria que todos tivessem prestado atenção lá ontem, mas eu tive jeito de ver melhor. Ela foi para procurar uma pessoa para ajudar, uma amiga. Para isso. Porque às vezes isso foi um soco, não foi tapa na minha cara. Porque às vezes nós falamos tudo no macro. Vamos alcançar a cidade, vamos isso, vamos aquilo, mas tem uma pessoa ali, uma pessoa que precisa ser ganha para Jesus, que precisa ser ajudada, que precisa ser animada, encorajada, e nós não fazemos. Ela saiu da América, foi para os Estados Unidos. Ela tinha um sonho. Ela fundou uma empresa, ela contratou as africanas, ela desafiou as africanas. E ela lá, nos anos que ela está lá, não sei se são 10 anos agora, ela já formou e colocou mulheres nos lugares mais estratégicos na África. Elas têm uma empresa multinacional que fabrica roupas, calçados, bijuteria, joias. E essa menina avançou. Tudo isso por causa de um sonho de ajudar uma pessoa. Aí, cara, eu quero ter sucesso. Eu quero. Mas o que você faz? Eu durmo. Você dorme? Tá bom. Yes. Nós precisamos, queridos, abrir e pedir para Deus abrir os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas dele. Eu não sei se você vai conseguir alcançar Indaiatuba todo, eu não vou conseguir alcançar Campinas, São Gotardo, não, mas talvez eu precise alcançar uma pessoa, e começar com ela, e amar ela, abençoar ela, e ser um discípulo de Jesus, sendo usado na vida de outra pessoa. Na minha visão, isso é sucesso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O Senhor vire a página da sua vida, vire da minha vida, vire hoje. Eu não quero ficar, não estou te julgando, não estou te cobrando. Você faz da sua vida o que você quiser. Todos nós, a palavra fala, faz isso, mas ela não nos dá liberdade de fazer o que quiser dela. Ela manda você fazer o certo, mas você escolhe o que você vai fazer. Você vai ser mais uma, ou você vai quebrar isso? Eu sou mais um em Indaiatuba. Quando eu fui separado para o ministério diaconal, eu fui diácono, presbítero, pastor. Mas no diaconal eu já disse, falei com Deus, falava com Deus. Falei, Deus, nada contra qualquer diácono que seja,
Mas eu não vou ser qualquer diácono. Eu vou ser o diácono. O que é diácono na Bíblia? É isso. Então eu vou ser isso aí. Me ajuda, Deus. E fui para cima. Caí para dentro, como diz a moçada aí. Não tinha horário, não tinha dia, não tinha nada. Estava novo de tudo. Aproveitei tudo. Mudei gente, pintei, visitei, dei comida, fiz tudo. Fui para o ministério do presbitério, igual. Falei, Deus, eu não posso ser um presbítero que vai ficar lendo o salmo. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Foi aí que eu fui para o ministério mesmo. Uau! Conheci tudo que é igreja, qualquer lugar. Tudo. Conheço ministério, meus irmãos. É que agora tem muita gente nova, mas pouquíssimas pessoas do Ministério de Pinheiros eu não conheço. Pouquíssimas. Hoje tem muita gente nova. Eu já não posso afirmar isso, porque Deus nos chamou para isso, irmãos. E eu sei, queridos, que eu tenho que pedalar, mas muito, para ser um homem que agrada o coração de Deus. Eu sei das minhas falhas, dos meus erros, de todos eles. Eu sei das minhas fraquezas. Não adianta você querer dar um de fortão, fortona, falar que não tem fraqueza. Tem. Todos nós temos. Todos. Pastor, mas não é possível. Irmãos, temos. Você pode não ter uma inclinação para uma coisa, mas muitas vezes, por quê? Porque a carne é assim. Vamos estudar lá em Gálatas daqui a pouco. A palavra fala que a carne milita contra o espírito. Tem e tem. É a palavra que fala. Como que eu faço? Garra com Cristo, garra com a palavra, com o Senhor, e viva para a glória dele em nome de Jesus. Amém? Vira a página da sua vida, querido, querida. Vira, em nome de Jesus. Cresça para a glória de Deus. Seja um instrumento. Não fique escutando o pastor falar que de um, de outro. Seja você o cara. Seja você. Seja você. Eu amo biografia, amo de servos de Cristo, amo, leio, amo, paro para ficar vendo aquilo às vezes. Mas queridos, eu quero, daqui a pouco o tempo vai passar, preciso escrever a minha biografia. Nos deixou essa semana, né, na madrugada de domingo para segunda, Luizinho, Diácono Luiz, servão de Deus. Queridos, a última vez que ele veio no culto, nós tivemos aqui, não sei quem estava aqui, alguns irmãos aqui estavam, não sei se ele está no filme, tá? É nesse culto, acho que o Álvaro filmou ele aí, fotografou. Ele disse ali para mim, quando terminou, ele veio aqui, palitozinho, sem gravata, olhou para mim assim e falou: pastor, que culto, hein? Bênção, né, diácono? Bênção, pastor. Estou saindo aqui abençoado. Foi lá e falou até para a mulher dele. Queridos, passou o cara. O cara 1 ano atrás estava jogando bola na chácara ali no Itaici. Mas deixou a história dele, deixou o legado dele. Nós precisamos deixar o nosso. Agora é com você e agora é comigo. Passou o bastão para outro, agora somos nós, para frente, em nome de Jesus. Vire a página, querido. Vire a página, em nome de Jesus.